Existe um salmo na Bíblia que eu vi fazer um demônio implorar por misericórdia. Não estou falando de teoria, não estou repetindo algo que ouvi em algum culto. Estou falando do que presenciei com meus próprios olhos, quando eu ainda servia às trevas. Naquela noite, durante um ritual de invocação, tudo mudou. Éramos 7 pessoas em um porão. As velas tremiam sem que houvesse vento. O cheiro de enxofre queimava nossas narinas. As entidades que convocamos estavam presentes, manifestando-se com violência através de 3 mulheres que já não controlavam seus próprios corpos. Então alguém do andar de cima, alguém que nem sabia o que estava acontecendo ali embaixo, começou a ler um salmo em voz alta. Em questão de segundos, tudo desmoronou. As entidades fugiram em pânico absoluto. E naquele momento eu entendi algo que o reino das trevas esconde desesperadamente de seus servos. Existem armas espirituais tão poderosas na Bíblia, que demônios fogem só de ouvir as primeiras palavras. Meu nome não importa. O que importa é que por 12 anos eu pratiquei magia negra de alto nível. E hoje vou revelar os 7 salmos que vi repetidamente paralisarem forças demoníacas. Se você está assistindo agora, escreva nos comentários. Eu creio no poder da oração. Deixe seu nome e sua cidade, porque vou interceder por cada pessoa que comentar. E se prepare, porque o que vou compartilhar nos próximos minutos pode mudar sua guerra espiritual para sempre. Eu não nasci nas trevas. Ninguém nasce escolhendo servir demônios. Minha história começou de forma sutil, como sempre acontece. Eu tinha 17 anos quando conheci uma mulher na universidade. Ela era diferente. Tinha uma presença magnética, um conhecimento que parecia profundo demais para ser comum. Ela falava sobre energias, sobre acessar dimensões espirituais, sobre poder real que a religião tradicional escondia das pessoas. No começo eram apenas conversas, depois vieram os livros, grimórios antigos, textos sobre invocação, feitiçaria cerimonial. Ela me disse que eu tinha um dom natural, uma sensibilidade espiritual rara. E eu acreditei, porque funcionava. Os rituais que aprendi produziam resultados reais. Eu via manifestações, ouvia vozes que não vinham de bocas humanas. Conseguia coisas que pedíamos nas invocações. Dinheiro aparecia. Pessoas que eram obstáculos em minha vida adoeciam misteriosamente. Relacionamentos que eu desejava se concretizavam. Tudo parecia poder. Tudo parecia controle. Mas era escravidão. Aos 23 anos, eu já havia feito pactos com 3 entidades diferentes. Tinha marcas rituais permanentes no meu corpo. Participava de cerimônias fechadas, com praticantes de alto escalão. Não era brincadeira de adolescente curiosa. Era um comprometimento total com o reino das trevas. E havia uma hierarquia clara naquele mundo. Quanto mais você se aprofundava, mais segredos descobria. Mais poder recebia. Mas também mais você pagava. As entidades cobravam. Sempre cobravam. Saúde, relacionamentos, paz, sanidade mental. Havia noites em que eu não conseguia dormir porque sentia presenças opressoras no meu quarto. Havia dias em que ouvia sussurros constantes que ninguém mais escutava. Minha família percebeu a mudança. Meus olhos ficaram diferentes. Minha personalidade se tornou sombria, agressiva. Mas eu estava convencida de que esse era o preço do conhecimento verdadeiro. Até que algo começou a acontecer repetidamente em nossos rituais. Algo que nenhum dos líderes do nosso grupo conseguia explicar ou controlar. A primeira vez que aconteceu, achamos que fosse coincidência. Estávamos em uma casa abandonada nos arredores da cidade, realizando um ritual de invocação, que havia levado semanas de preparação. Tínhamos desenhado os círculos de proteção com sangue animal, misturado com ervas específicas. As velas estavam posicionadas exatamente conforme o Grimório exigia. Os cânticos haviam sido repetidos na sequência correta. E as entidades responderam. A temperatura da sala caiu drasticamente. Conseguíamos ver nossa própria respiração formando vapor no ar. Uma das participantes entrou em transe profundo. Seus olhos viraram completamente brancos. Sua voz mudou, tornou-se grave, gutural, impossível para sua estrutura vocal. Ela começou a falar, em uma língua que nenhum de nós conhecia, mas que de alguma forma compreendíamos no espírito. A entidade estava se manifestando com força total. Objetos começaram a se mover sozinhos. Livros caíram das prateleiras. As chamas das velas se elevaram a alturas anormais, sem consumir a cera mais rápido. Todos nós sentíamos aquela presença pesada, opressora,
mas poderosa. Era exatamente o que queríamos. Então, de repente tudo parou. A mulher em transe gritou, como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Ela caiu no chão, voltando imediatamente, a consciência tremendo violentamente. As velas se apagaram todas, ao mesmo tempo. A temperatura voltou ao normal, instantaneamente. E no lugar daquela presença opressora, havia algo diferente. Era como se uma luz invisível tivesse invadido aquele espaço. Não conseguíamos ver nada, mas sentíamos. E não era confortável para nós, era explosivo. Ficamos todos confusos, tentando entender o que tinha dado errado. Refizemos os círculos, repetimos as invocações. Nada funcionou. Era como se uma barreira invisível impedisse qualquer atividade espiritual naquele lugar. Levou 3 dias até descobrirmos o que havia acontecido. Um vizinho daquela casa abandonada, um senhor cristão que morava a cerca de 50 metros dali, tinha o costume de fazer sua oração da tarde caminhando pelo quintal. Naquele dia específico, no exato momento em que nosso ritual estava no auge, ele havia começado a orar o Salmo 23 em voz alta. Ele não sabia que estávamos ali, não tinha ideia do que estava acontecendo, simplesmente estava fazendo sua devoção diária, e aquilo foi suficiente para desmantelar completamente nosso ritual. No começo recusamos a aceitar que houvesse conexão. Mas então aconteceu de novo, e de novo, e de novo. Em locais diferentes, com grupos diferentes, em rituais de propósitos variados, sempre que um cristão próximo orava certos salmos, nossos rituais colapsavam, as entidades fugiam com terror evidente. E começamos a perceber um padrão. Não eram todos os salmos, não eram todas as orações. Havia textos específicos da Bíblia que causavam reações violentas nas entidades que servíamos. Certa vez, durante uma sessão de consulta espiritual, onde invocávamos uma entidade para obter respostas, a manifestação foi interrompida brutalmente. A pessoa possuída começou a gritar, cobrindo os ouvidos, implorando que parassem. Parassem o quê? Não havia nada acontecendo na sala, mas a entidade dentro dela estava ouvindo algo que nós não ouvíamos. Descobrimos depois que uma igreja a 3 quarteirões dali estava tendo um culto de vigília, e o pastor estava lendo o Salmo 35. A distância não importava. As paredes não importavam. Aquelas palavras atravessavam o mundo espiritual, com uma autoridade que nada do que possuíamos conseguia bloquear. Os líderes do nosso grupo começaram a admitir algo que era cuidadosamente escondido dos iniciantes. Havia medo no reino das trevas, medo de textos bíblicos específicos, medo de quando cristãos que realmente acreditavam declaravam esses textos. Começamos a evitar realizar rituais perto de igrejas. Mapeávamos os horários de cultos das congregações próximas. Mudávamos locais quando descobríamos que havia crentes praticantes, morando nas redondezas. E eu comecei a fazer perguntas: se as entidades que nos davam poder tinham medo de certas palavras da Bíblia, o que isso significava? Se demônios recuavam ao ouvir salmos, quem realmente tinha o poder verdadeiro? Comecei a ler a Bíblia às escondidas, porque no meio do ocultismo, aquilo era visto como traição, como fraqueza. Mas eu precisava saber, e quanto mais eu lia, mais uma verdade aterrorizante se revelava. Eu estava servindo o lado derrotado. Escreva agora nos comentários: Senhor, abre meus olhos espirituais, porque o que vou revelar a seguir foi o momento que mudou tudo. A noite que transformou minha compreensão de tudo aconteceu durante o ritual mais importante em que eu já havia participado. Levamos 2 meses nos preparando. Era uma invocação de alto nível, destinada a fazer um pacto coletivo com uma entidade extremamente poderosa, que os líderes chamavam de príncipe territorial. Não éramos mais 7 pessoas. Éramos 23 praticantes experientes reunidos em uma propriedade isolada no interior. Uma fazenda abandonada. Longe de qualquer cidade. Sem vizinhos em quilômetros. Havíamos verificado tudo. Não havia igrejas próximas. Não havia crentes na região. Era o lugar perfeito. Os preparativos foram meticulosos. Jejuamos por 3 dias antes do ritual. Cada um de nós havia feito sacrifícios pessoais específicos que a entidade exigira. O local foi consagrado com rituais menores durante semanas. Na noite escolhida, tudo estava alinhado. A lua estava na fase correta. Os círculos estavam perfeitamente desenhados no chão de terra do celeiro vazio. As oferendas estavam dispostas nos altares.
13 velas negras formavam o perímetro externo. Começamos às 23 horas. Os cânticos de invocação duraram quase 2 horas. E então, a manifestação começou. Nunca tinha visto nada daquela magnitude. 5 pessoas entraram em transe simultaneamente. Não eram transes comuns. Seus corpos se contorciam de formas anatomicamente impossíveis. Vozes múltiplas saíam de suas gargantas ao mesmo tempo. O chão vibrava. Senti como se a terra estivesse pulsando sob nossos pés. As chamas das velas se tornaram negras. Não estou exagerando. O fogo mudou de cor. Queimava em tonalidade escura que parecia sugar a luz, ao invés de emitir. O ar ficou denso como água. Respirar exigia esforço físico. E a presença que entrou naquele celeiro era massiva. Todos nos podíamos sentir. Era como se um peso de toneladas tivesse sido colocado sobre nossos ombros. Alguns começaram a chorar sem controle. Outros tremiam violentamente. Mas sabíamos que era isso que buscávamos. Poder real. Conexão direta com o Principado das Trevas. A entidade começou a falar através das 5 pessoas possuídas. Todas, simultaneamente, criando uma voz coral distorcida, que ecoava pelo espaço. Ela aceitou nosso pacto. Prometeu proteção, conhecimento, influência sobre outros. O ritual estava funcionando perfeitamente. Estávamos no auge da manifestação, quando algo impossível aconteceu. Um dos homens em transe parou abruptamente de se mover. Ficou completamente rígido. Seus olhos, que estavam completamente negros, de repente voltaram ao normal por um breve segundo. E ele disse com sua própria voz fraca e desesperada, apenas uma palavra: corra. Então todos os 5 possuídos começaram a gritar ao mesmo tempo. Não eram gritos humanos. Eram sons que nenhuma garganta deveria conseguir produzir. Eles se jogaram no chão se arrastando, tentando fugir de algo que nós não conseguíamos ver. E o vai. Não com meus olhos físicos, mas espiritualmente. Tive uma visão que durou apenas segundos, mas que ficou gravada para sempre na minha memória. Eu vi seres de luz entrando naquele celeiro. Não eram pequenos, eram gigantescos, com facilmente 3 metros de altura. Carregavam espadas que brilhavam como raios, e no momento em que entraram, todas as entidades que havíamos invocado fugiram em terror absoluto. Não foi uma retirada organizada. Foi pânico puro. As 5 pessoas caíram inconscientes simultaneamente. As velas negras explodiram como se tivessem sido atingidas por algo. Cacos de cera voaram em todas as direções. A temperatura subiu instantaneamente de gelada para sufocantemente quente, e aquela presença opressora desapareceu completamente. Ficamos todos paralisados, sem entender o que tinha acontecido. O ritual mais preparado, o mais protegido, o mais poderoso que já fizemos, havia sido completamente destruído. Mas por quê? Como? Passamos horas tentando acordar os 5 que haviam desmaiado. Quando finalmente voltaram à consciência, todos eles contaram a mesma coisa. A entidade dentro deles tinha tentado resistir, mas não conseguiu. Eles descreveram uma voz que trovejava, não com som audível, mas no mundo espiritual. Uma voz que simplesmente ordenou que todas as entidades saíssem. E elas não tiveram escolha. Obedeceram instantaneamente. Levou 2 dias até descobrirmos a verdade. A fazenda que escolhemos, que verificamos estar isolada, tinha um pequeno detalhe que não sabíamos. Um caseiro vivia em uma casa minúscula escondida atrás de uma colina, a quase 1 quilômetro de distância. Ele era cristão. E naquela noite, por algum motivo que ele mesmo disse não entender completamente, sentiu uma urgência profunda de orar. Ele não sabia que estávamos lá. Não tinha como saber, mas às 2 da manhã, ele acordou com o coração acelerado, sentindo que algo estava errado naquelas terras. E ele começou a orar. Ele declarou o Salmo 91. Depois orou o Salmo 35. Depois, o 18. Ficou 2 horas orando, clamando pela proteção divina sobre aquela propriedade, pedindo que toda a obra das trevas fosse desfeita. Ele não estava lutando conscientemente contra nós. Ele simplesmente estava obedecendo a um impulso do Espírito Santo. E aquilo foi mais poderoso do que 23 feiticeiros experientes, 2 meses de preparação, e a invocação de um principado territorial. Foi naquela noite que eu entendi. Entendi que o poder que buscávamos nas trevas era falso. Era uma ilusão de controle que nos mantinha escravizados. O poder real, a autoridade verdadeira,
Estava do outro lado. Estava com aqueles que serviam ao Deus que os demônios temiam. Eu vi a derrota no mundo espiritual. Vi entidades poderosas que se apresentavam como príncipes e deuses fugirem como ratos, assustados diante da simples declaração da palavra de Deus. Vi anos de prática oculta, de conhecimento acumulado, de pactos e sacrifícios, serem anulados em segundos por um homem velho orando sozinho, em uma casa humilde. Aquela noite quebrou algo em mim. A ilusão se desfez. E pela primeira vez em 12 anos, comecei a questionar seriamente se eu estava servindo o lado certo. Os 3 meses seguintes àquela noite foram os mais difíceis da minha vida. Não consegui participar de mais nenhum ritual. Toda vez que tentava, sentia uma repulsa profunda. Algo dentro de mim havia mudado. Os líderes do grupo perceberam. Me questionaram. Me acusaram de estar fraca, de ter perdido a visão, de estar sendo influenciada pelo inimigo. E eles estavam certos. Eu estava sendo influenciada, mas não pelo inimigo. Pelo único que poderia me salvar. Comecei a ter sonhos. Sonhos onde eu via a mim mesma presa em correntes invisíveis. Sonhos onde uma luz brilhante se aproximava. E as correntes se quebravam. Sempre acordava chorando, sem entender completamente o que aquilo significava. Durante o dia, as vozes que me acompanhavam há anos, aquelas presenças constantes que eu achava serem minhas aliadas espirituais, começaram a mudar. Elas ficaram agressivas. Me ameaçavam. Diziam que se eu abandonasse o caminho, pagaria um preço terrível. Que os pactos que fiz eram eternos. Que não havia saída. Eu acreditava nelas. Acreditava que estava condenada. Que tinha ido longe demais. Que tinha feito coisas irreversíveis. Até que uma tarde, andando sem rumo pelas ruas da cidade, passei em frente a uma pequena igreja evangélica. Nunca havia entrado em uma. Sempre evitei propositalmente. Mas naquele dia, algo me puxou. Não sei explicar de outra forma. Era como se uma força gentil, mas irresistível, me guiasse até a porta. Não havia culto acontecendo. A igreja estava vazia. Apenas uma mulher idosa limpando os bancos. Ela me viu parada na entrada e sorriu. Um sorriso simples, mas cheio de algo que eu não sentia há anos. Bondade genuína. Ela me convidou para entrar. Disse que eu era bem-vinda. Não fez perguntas. Não me julgou pela forma como eu estava vestida, pelas tatuagens rituais que cobrem meus braços, pelo aspecto sombrio que eu carregava. Sentei em um dos bancos do fundo. E pela primeira vez em 12 anos, tentei orar ao Deus que eu havia rejeitado. Não sabia as palavras certas, não conhecia as fórmulas. Apenas falei do fundo do meu desespero. Eu disse: se você é real, se você tem poder sobre as trevas que me escravizam, eu preciso de ajuda. Não sei se mereço. Não sei se ainda há esperança para alguém como eu. Mas se houver um caminho de volta, mostre-me. O que aconteceu em seguida foi a experiência mais poderosa da minha vida. Senti algo quente no meu peito, como se alguém tivesse acendido uma chama dentro de mim. E aquela sensação se espalhou por todo o meu corpo. Comecei a chorar incontrolavelmente. Não era tristeza, era liberação. 12 anos de peso, de culpa, de opressão, começaram a sair. E então ouvi uma voz. Não era audível. Não veio de fora? Veio do dentro. Clara, firme, mas cheia de amor. Você é minha. Sempre foi. E eu vim te buscar. Caí de joelhos. Meu corpo inteiro tremia. E senti fisicamente como se algemas invisíveis estivessem sendo quebradas dos meus pulsos, do meu pescoço, dos meus tornozelos. Os pactos, as marcas espirituais, as ligações com as entidades, tudo sendo desfeito. A senhora que limpava a igreja veio correndo, colocou a mão no meu ombro e começou a orar. Ela não sabia minha história, não sabia de onde eu vinha. Mas o Espírito Santo revelou a ela o que fazer. Ela orou por libertação, declarou o sangue de Jesus sobre minha vida e citou o Salmo 103. Ele perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Ele resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. Mas não eram meus, eram das entidades que me acompanhavam há anos. Elas estavam sendo expulsas, e diferente dos rituais de banimento que eu conhecia, onde tínhamos que lutar, negociar, fazer oferendas, aqui era simplesmente a autoridade absoluta de Jesus Cristo sendo declarada. E elas não tinham escolha, tinham que sair.
Não sei quanto tempo passei naquela igreja. Talvez 1 hora, talvez 3. Quando finalmente me levantei, eu era outra pessoa. O peso tinha ido embora. As vozes tinham silenciado. Pela primeira vez em mais de uma década, minha mente estava em paz. Aquela senhora me abraçou, me levou para conversar com o pastor. E naquela mesma noite, eu entreguei minha vida a Jesus Cristo. Queimei todos os meus livros de ocultismo. Destruí os objetos rituais. Renunciei verbalmente a cada pacto que havia feito. E declarei publicamente que Jesus era meu Senhor e Salvador. Os dias seguintes foram de batalha. As entidades tentaram voltar. Houve ataques espirituais intensos, pesadelos violentos. Mas agora, eu tinha armas reais. Aprendi a usar a palavra de Deus. Aprendi a declarar o sangue de Jesus. Aprendi que a autoridade que eu buscava, por anos estava disponível gratuitamente para todos que pertencem a Cristo. A diferença entre servir às trevas e servir à luz é como a diferença entre ser um escravo e ser um filho. Nas trevas, você sempre está pagando, sempre está devendo, sempre está com medo de desagradar as entidades, sempre está sendo consumido. Na luz, você é amado incondicionalmente. Você é protegido. Você tem acesso direto ao trono do Criador do Universo. Você carrega a autoridade do nome de Jesus, diante do qual todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra. Hoje, 5 anos depois da minha conversão, olho para trás e vejo claramente. Eu não fui resgatada porque era especial. Não fui salva porque merecia. Fui liberta porque existe um Deus que ama profundamente, até mesmo aqueles que o rejeitaram e serviram seus inimigos. E se ele fez isso por mim, ele pode fazer por qualquer pessoa. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está preso em trevas espirituais, com alguém que acha que foi longe demais, com alguém que acredita que não há mais salvação. Porque há. Sempre há. Enquanto houver vida, há esperança. E o que vou revelar agora são as ferramentas práticas que aprendi. Os 7 salmos específicos que vi paralisarem demônios repetidamente, e como você pode usar essas armas espirituais na sua própria vida. Agora vou revelar os 7 salmos que eu vi repetidamente causarem pânico absoluto em entidades demoníacas. Mas antes de listar cada um, preciso deixar algo muito claro. Isso não é magia, não é fórmula, não é mantra que funciona automaticamente. Eu vi pessoas no ocultismo tentarem usar a Bíblia como se fosse um livro de feitiços. Não funcionou. A diferença não está nas palavras sozinhas. A diferença está na autoridade de quem declara. Um incrédulo pode ler esses 7 salmos 1000 vezes, e nada acontecerá no mundo espiritual. Mas um cristão verdadeiro, alguém lavado pelo sangue de Jesus, alguém que tem o Espírito Santo habitando nele, esse carrega a autoridade real. Quando esse cristão declara a palavra de Deus, o mundo espiritual é obrigado a responder. Então vou revelar quais são esses 7 salmos, e explicar exatamente por que cada um tem esse poder específico. O primeiro salmo, e o mais temido entre todos os praticantes de ocultismo que conheci, é o Salmo 91. Eu vi rituais complexos preparados durante semanas serem completamente destruídos quando alguém simplesmente começou a declarar os primeiros versículos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Essas palavras estabelecem proteção divina absoluta. Elas criam uma cobertura espiritual que demônios não conseguem penetrar. No ocultismo, nós literalmente evitávamos realizar trabalhos espirituais contra pessoas que declaravam esse salmo diariamente. Havia uma instrução clara entre os líderes: não toquem em quem ora o 91. A proteção é impenetrável. O segundo é o Salmo 23. Muitos cristãos veem esse salmo apenas como poético e reconfortante, mas espiritualmente ele carrega autoridade devastadora contra o reino das trevas. Quando alguém declara: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará", está anulando 3 das principais armas demoníacas: medo, sensação de abandono e escassez. Demônios operam exatamente nessas áreas. Eles sussurram que você está sozinho, que Deus te esqueceu, que você não vai conseguir. Esse salmo destrói essas mentiras na raiz. Eu vi entidades perderem força instantaneamente quando esse salmo era orado. Era como se o combustível delas tivesse sido cortado. O terceiro é o Salmo 35. Esse é um salmo de guerra espiritual direta. Davi pede que Deus pegue em armas
e lute contra aqueles que lutam contra ele. Esse salmo invoca a intervenção militar de Deus no mundo espiritual. Quando era declarado durante nossos rituais, as reações das entidades eram violentas. Elas se contorciam, gritavam, tentavam fugir fisicamente do local. Era como se exércitos angelicais tivessem sido convocados e estivessem marchando contra elas. Uma vez vi uma mulher possuída por uma entidade extremamente forte ser instantaneamente liberta quando o intercessor começou a orar esse salmo com autoridade. A entidade não conseguiu resistir nem por segundos. O quarto é o Salmo 140. Esse salmo fala sobre livramento de homens violentos e maus. Mas espiritualmente ele atinge demônios que operam através de pessoas. São os demônios de discórdia, de violência doméstica, de conflitos, de traição. Quando esse salmo é declarado, eu vi a influência demoníaca sobre pessoas ser cortada imediatamente. É como se os fios invisíveis que os demônios usam para manipular comportamentos fossem cortados de uma vez. Conheci casos de pessoas que estavam em ciclos de violência, sempre brigando, sempre em conflito, e quando começaram a orar esse salmo, diariamente, as coisas mudaram drasticamente. Os relacionamentos começaram a se estabilizar. O quinto salmo é o 7. Esse invoca o julgamento de Deus sobre os inimigos. E aqui está algo que descobri. Demônios sabem que já foram julgados, sabem que sua derrota foi selada na cruz, sabem que o fim deles já está determinado. Quando esse salmo é orado, eles não sentem apenas medo de expulsão temporária, eles sentem terror do julgamento eterno que os aguarda. Eu vi entidades implorarem, através das pessoas possuídas, para que parassem de ler esse salmo. Diziam que não conseguiam suportar ser lembradas do seu destino final. O sexto é o Salmo 37. Esse fala sobre não se irritar com os malfeitores. Pode parecer um salmo calmo, mas espiritualmente ele desarma uma das estratégias demoníacas mais eficazes: provocar ira, amargura e desejo de vingança nos cristãos. Essas emoções abrem portas espirituais enormes. Demônios entram através da falta de perdão, através da amargura cultivada, através da raiva não resolvida. Quando o Salmo 37 é declarado, esses demônios perdem seu ponto de apoio. Eu vi pessoas que carregavam ódio por anos serem libertas quando começaram a meditar nesse salmo. A amargura simplesmente se desfez. E o sétimo, tão poderoso quanto todos os outros, é o Salmo 18. Esse é um salmo de vitória total. Ele descreve Deus descendo para libertar seu servo. Descreve a derrota completa dos inimigos espirituais. Quando esse salmo era declarado, nossos rituais entravam em colapso total. Não havia como continuar. Era como se uma declaração de vitória absoluta tivesse sido proclamada, e o reino das trevas fosse obrigado a reconhecer sua derrota. Então, como você deve usar esses 7 salmos, praticamente? Primeiro, leia-os diariamente. Não de forma mecânica. Leia com F. Leia acreditando que cada palavra carrega a autoridade divina. Escolha um salmo diferente para cada dia da semana. Declare-o em voz alta pela manhã, antes de começar seu dia. Segundo, use-os em momentos de ataque espiritual. Quando sentir opressão, quando pensamentos destrutivos invadirem sua mente. Quando sentir que está sob ataque invisível, declare esses salmos com autoridade. Terceiro, ore sobre sua família, sobre seus filhos, sobre seu cônjuge, sobre sua casa. Declare proteção espiritual. Eu ensino as crianças da minha igreja a memorizarem versículos-chave desses salmos. Ensino-as a declarar pela manhã e antes de dormir. Quarto, use-os quando estiver intercedendo por alguém em crise espiritual. Se você conhece alguém que está claramente sob ataque demoníaco, alguém que está sendo oprimido, declare esses salmos em oração por essa pessoa. Quinto, medite neles. Não apenas leia, pense profundamente no significado de cada versículo. Deixe que a verdade desses salmos penetre seu espírito. Memorize partes importantes, porque quando o ataque vier, e ele virá, você precisará dessa palavra armazenada no seu coração. Mas, lembre-se sempre, essas armas só funcionam nas mãos de quem pertence a Cristo. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, se ainda não nasceu de novo, camise por aí, porque sem essa base, você não tem autoridade espiritual. Seria como tentar usar uma espada sem ter o direito de portá-la. Agora escreva nos comentários: eu não vou desistir da oração.
deixe essa declaração registrada, porque ao fazer isso, você está tomando uma posição espiritual. Você está dizendo ao mundo visível e invisível que você escolheu lutar com as armas que Deus providenciou. Eu passei 12 anos servindo às trevas, 12 anos acreditando que tinha poder, 12 anos sendo escravizada por forças que prometiam liberdade, mas entregavam apenas correntes invisíveis. E em um único dia, um único encontro com Jesus Cristo, desfez tudo aquilo. As correntes se quebraram, os pactos foram anulados. A escravidão terminou. Hoje, 5 anos depois da minha libertação, vivo em uma realidade completamente diferente. Não tenho mais medo de entidades. Não ouço mais vozes opressoras. Não carrego mais aquele peso sufocante que me acompanhou por tanto tempo. Durmo em paz, acordo com esperança. E carrego dentro de mim a presença do Espírito Santo, que é infinitamente mais poderoso do que todas as entidades que um dia invoquei. Mas não compartilhei minha história apenas para testemunhar sobre mim mesma. Compartilhei porque sei que existem pessoas assistindo agora, que estão exatamente onde eu estive. Pessoas envolvidas com ocultismo, que sentem que foram longe demais. Pessoas que fizeram pactos e acham que não há volta. Pessoas que carregam marcas espirituais e acreditam estar condenadas para sempre. E eu quero que você saiba de algo. Não importa quão fundo você foi. Não importa o que você fez. Não importa com quem você se aliou no mundo espiritual. O sangue de Jesus Cristo é mais poderoso do que qualquer pacto que você fez. A autoridade do nome de Jesus quebra qualquer corrente que o reino das trevas colocou em você. E Deus está esperando você voltar. Ele não está com raiva. Ele não está te rejeitando. Ele está de braços abertos, esperando para te restaurar completamente. Eu também sei que há pessoas assistindo que não estão envolvidas diretamente com o ocultismo, mas que estão sob ataque espiritual constante. Você sente opressão, você tem pensamentos destrutivos que parecem não vir de você. Você enfrenta batalhas invisíveis, que ninguém ao seu redor consegue entender ou ver. E você tem se sentido impotente. Deixe-me te dizer algo que mudará sua perspectiva. Você não é impotente. Se você é filho de Deus, se você foi comprado pelo sangue de Jesus, você carrega autoridade espiritual real. O problema é que muitos cristãos não sabem disso. Vivem como mendigos quando na verdade são príncipes. Vivem acuados quando na verdade deveriam estar avançando. As armas estão na sua mão. A Bíblia que você tem na sua casa não é apenas um livro. É arsenal espiritual. Os salmos não são apenas poesia antiga. São declarações de guerra contra o reino das trevas. E quando Voca, como cristão verdadeiro, declara essas palavras com fé, o mundo espiritual é obrigado a responder. Eu vi dos dois lados. Vi a impotência do reino das trevas diante da autoridade de Cristo. Vi demônios poderosos fugirem de cristãos simples, que nem sabiam que estavam em batalha, mas que declaravam a palavra de Deus. Vi anos de trabalho oculto serem desfeitos em minutos, por intercessores que conheciam suas armas espirituais. O reino das trevas tem segredos, tem estratégias, tem hierarquias e conhecimento acumulado, mas tem uma fraqueza fatal. Jesus Cristo já os derrotou. Na cruz, a vitória foi selada, e agora, todo cristão que entende isso e usa as armas disponíveis se torna uma ameaça real para as trevas. Minha missão hoje não é apenas contar minha história, é equipar o povo de Deus, é revelar o que aprendi do outro lado, para que os cristãos parem de viver como vítimas e comecem a viver como vencedores. Por isso vou continuar fazendo vídeos nesta série. Vou revelar estratégias específicas que demônios usam contra cristãos. Vou mostrar os pontos fracos espirituais mais comuns e como fortalecer cada um deles. Vou ensinar sobre proteção espiritual para a família, para filhos, para sua casa. Vou falar sobre como identificar ataques espirituais antes que eles causem danos graves. E vou fazer tudo isso baseado na Bíblia. Sempre equilibrado, sempre comprometido com a verdade. Então agora eu preciso que você faça 3 coisas. Primeira, escreva nos comentários: o inferno treme quando eu oro. Deixe essa declaração registrada. Deixe seu nome, sua cidade, porque vou orar especificamente por cada pessoa que comentar. Vou interceder pela sua libertação, pela sua proteção, pela sua vitória espiritual. Segunda,
Compartilhe este vídeo. Compartilhe com aquela pessoa que você sabe que está presa em trevas espirituais. Com aquele amigo que está em crise, com aquele familiar que precisa ouvir que há esperança. Não deixe essa informação morrer aqui. Espalhe. Porque pode ser que através do seu compartilhamento, alguém encontre o caminho de volta para Deus. Terceira. Se inscreva neste canal. E ative o sino de notificações, porque os próximos vídeos vão aprofundar ainda mais. Vou trazer revelações que poucos cristãos conhecem. Vou equipar você para batalhas espirituais, que você nem sabia que estava enfrentando. E se você perder os próximos vídeos, você perderá informações que podem literalmente mudar o rumo da sua vida espiritual. Isso não é sobre números. Não é sobre reconhecimento, é sobre garantir que você receba o treinamento completo. Porque estamos em guerra. Guerra espiritual real. E soldados mal equipados perdem batalhas que poderiam ter vencido. Eu termino deixando você com esta verdade final. Deus não me tirou do reino das trevas apenas para minha salvação pessoal. Ele me tirou para que eu pudesse ser uma voz que alerta, que ensina, que equipa outros, para que eu pudesse expor o que o inimigo quer manter escondido, para que eu pudesse mostrar aos cristãos que eles têm muito mais poder do que imaginam. Você foi feito para vencer, não para ser derrotado. Você carrega dentro de si o Espírito do Deus vivo. Você tem acesso às armas espirituais que fazem o inferno inteiro tremer. Use-as. Declare esses 7 salmos. Viva na autoridade que Jesus conquistou para você na cruz. E veja sua vida espiritual ser transformada. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se: o inferno treme quando você ora. Nunca esqueça disso.